Uma das grandes falhas nossas aqui no Brasil, a gente não entende o nosso passado. E quando a gente não entende o nosso passado, a gente termina sendo condenado a repetir os erros do passado. Nós erramos nessa crise econômica os mesmos erros praticamente que nós erramos nos anos 80. Que, aliás, os mesmos defensores daquilo que era errado nos anos 80 são os mesmos que defenderam os erros agora de 2010, 2011, 12, 13, 14, quando não eles próprios, seus alunos. Então a gente tem às vezes nós somos tentados a errar de novo, porque o erro ele vem muito bem vestido, ele vem muito bem apresentado. A crise econômica que o Brasil vive ainda, ela é resultado da nova matriz econômica. Tem gente que acha que isso é coisa de político, não é. Como disse o presidente eleito Bolsonaro, isso é coisa de economista, que é os que defenderam essa nova matriz econômica e uma condição heterodoxa da economia. Deu no que deu. O problema é que, falando assim, né, heterodoxa, a pessoa, tá, mas o que é isso na prática? Isso na prática é gastar mais que arrecada. Isso na prática é subsidiar juro quando não tem que subsidiar, é escolher os campeões nacionais, é pegar o tripé macroeconômico que trouxe o Brasil para a modernidade e invertê-lo. Aonde tinha superávit primário faz déficit, aonde tu tinha controle de gasto faz gastança, tu escolhe setores para serem os vencedores, deixa de cumprir as metas inflacionárias, tenta controlar o câmbio, mantém taxa de juros artificialmente, deu no que deu. Só que quando esse crédito vem, os empresários adoram. Quando o gasto público ele começa a ser feito, todo mundo adora, todo mundo gosta. Só que nós não podemos aceitar, porque não existe almoço grátis. E existe uma coisa que nós economistas chamamos de equivalência ricardiana. Todo o dinheiro que tu gastarás a mais hoje, tu pagarás ele no futuro com juros. O Rio Grande do Sul é case de fracasso como administrador público. Aliás, eu nem sei para que tem tanto gaúcho no ministério, nos ministérios, porque nós somos péssimos gestores. Então, o governo do Estado, não deixa mentir, governado por todos os partidos, e nós tivemos aí péssimos governos do ponto de vista do equilíbrio fiscal. E sempre estamos buscando soluções mágicas, correndo atrás de novidades, coisas que não existem, ao invés de enfrentar o problema. O governo do Estado do Rio Grande do Sul gastou muito mais que arrecadou ao longo de 40 anos, isso é culpa nossa. Não é culpa de Santa Catarina, não é culpa do Nordeste, não é culpa da União, é culpa nossa. Nós fomos perdulários. Eles tinham uma crença que o governo, quando gasta mais, ele ativa a economia. E isso vai redundar no comércio, na indústria, a economia prospera e aquilo volta em forma de impostos. Isso é mais ou menos como dizer assim, vamos imprimir dinheiro que tu resolve o problema da pobreza. Isso é uma crença que no mundo desenvolvido não se tem mais há pelo menos uns 50 anos, mas nós aqui temos. E o que aconteceu? O governo Tarso Genro, ele promoveu gastos públicos que fizeram com que o custo da folha de pagamento do Estado tenha dobrado. Entre 2010 e 2011, dobrou. Hoje nós devemos o dobro. A gente gasta, aliás, deve não, a gente gasta o dobro, por isso que tem que parcelar. Então, o que acontece? Cadê o desenvolvimento econômico da gastança? Cadê? As prefeituras, temos prefeituras que estão pagando o 13º, que pagaram o 13º em dia, aliás, adiantado. Tem outras que não vão ter dinheiro para pagar o 13º. O mesmo país, a mesma inflação, a mesma taxa de juros, a mesma coisa. Só que tem prefeituras que incharam a sua máquina, que hoje praticamente arrecada imposto para pagar salário. Não consegue tapar um buraco. Então, isso tem muito também dos gestores. Tem municípios que estão muito bem, tem municípios que estão muito mal, no mesmo estado, no mesmo país. É claro que o nosso pacto federativo é um horror. Eu não nego nada disso, eu não estou dizendo que não é isso. O que eu quero dizer é que não é só isso. Nós temos que, para discutir com maturidade esses temas, pacto federativo, por exemplo, primeiro tem que sentar, botar a mão na consciência e dizer assim, errei, mas agora eu quero acertar. Aí Santa Catarina tem uma política tributária totalmente diferente da gaúcha. Minas Gerais ter um benefício para o arroz, mas não planta arroz. E nós daqui damos benefício para coisas que a gente não produz. Quer dizer, isso é uma coisa caótica, isso é uma coisa absurda. A gente precisa acabar com isso. Aí o sujeito apura seus impostos e nunca sabe se pagou direito seus impostos.
Isso tem que acabar. A gente precisa fazer uma reforma tributária. Não é para diminuir a carga. Não é isso. Não é isso. Não é, como muita gente diz, para beneficiar o empresário. Não. É para tirar os impostos dos produtos, para que o pobre e o rico, quando forem comprar arroz, paguem, tenha justiça tributária ali. Em 2018, Alex, foi um ano que nós tivemos uma seca muito forte no continente, onde o epicentro foi na Argentina. Mas o epicentro, porque ela pegou o Rio Grande do Sul, pegou forte, pegou de Santa Vitória, Jaguarão, veio vindo Arroio Grande, Bagé, Dom Pedrito, foi até 290, né? Até Caçapava. De Caçapava para frente, do outro lado da 290, ali em Cachoeira, já não teve. E isso tirou muito da nossa produção gaúcha. E para 2019, a gente espera retomar os níveis de produção que nós perdemos em 2018. A gente não acredita que vai perder 2 vezes. Então, isso por si só faz com que cresça em relação ao ano passado, com exceção do arroz. Nós temos também o trigo. Com os preços melhores do trigo, temos uma safra de inverno melhor, o que faz com que a safra 19 seja robustecida. Nós temos um crescimento também no milho, por conta também dos preços. Então, nós temos uma tendência de melhora para a safra, mas isso não vale para o arroz. O arroz diminuiu produção em 18, diminuiu a área em 18 e a projeção para 19 é diminuir mais ainda. Geralmente o governo espera o caos se estabelecer para depois agir. Nós conseguimos fazer com que os leilões viessem juntos. Isto foi o grande responsável por ter esse salto das exportações. É claro que tivemos preços baixos, claro que o câmbio ajudou, mas os leilões foram determinantes. E o preço caiu para 33. Na safra ele vai cair, ele caiu e vai cair de novo. Isso é a sazonalidade do negócio. Agora, isso ajudou muito a exportar. E os preços que tiveram em 33, eles chegaram a 46. Então, ao longo do ano, o indicador variou de 33 para 46. Poxa, uma bela de uma variação. E isso se deve às exportações. A gente fala muito de mercado, né? A gente quer uma economia de mercado. Economia de mercado, a gente se adequa ao mercado. Se está sobrando, a gente tem que diminuir. E nós, esse ano, deveremos ter uma área menor de 1 milhão de toneladas. Essa é a nossa expectativa. E vai ser o primeiro ano dos últimos 10, 15 anos que nós vamos produzir menos de 8 milhões de toneladas sem ter tido um problema climático. Ou seja, voluntariamente os produtores estão plantando menos. Diminuíram a área 6,5%, de acordo com os dados do IRGA, e nós temos em algumas regiões uma queda esperada de produtividade significativa. O Brasil está crescendo a sua produção de soja porque está aumentando na China o seu consumo de soja. Não é desaquecendo a economia chinesa que a gente vai ter uma melhora da nossa situação. Ok, eu estou com 90 anos de idade e essa é a minha última safra. Eu vou torcer para que eles briguem. Daí o prêmio sobe e eu vendo bem a minha última safra que eu estou plantando na vida. Mas não, eu tenho muitas safras pela frente, não faça isso. Não faça isso, não troca um pouquinho a mais no curto prazo por muito no longo prazo. Não age que nem uma criança de 2 anos quando tu oferece para ela uma bolinha de sorvete agora ou 2 daqui meia hora. Faz isso porque não é por aí. Essa crise não é boa. O mundo faz 30 anos que cresce. E isso se deve ao crescimento chinês e de alguns países do Sudeste Asiático. A minha geração não sabe o que é viver num mundo que não cresce. Isso é um ativo que, por a gente estar acostumado, a gente não dá valor. Mas para o pessoal que viveu as crises dos anos 70, eu acho que eles não querem viver isso de novo. A carne bovina é extremamente sensível ao ambiente econômico. Se a economia vai bem, o consumo cresce. Se a economia vai mal, ele cai. A economia vai mal e caiu o consumo, ponto. Bom, o que o Brasil fez? O Brasil aumentou as suas exportações. Porque, por pior que seja o JBS, o Minerva, enfim, esses grandes frigoríficos, o próprio Marfrig, as suas plantas majoritariamente são habilitadas para exportar. O consumidor brasileiro está consumindo menos, bom, eu vou exportar. O gaúcho não. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente só tem 4 plantas frigoríficas habilitadas, 3 do Marfrig e uma do frigorífico Silva. Mas como é que nós vamos usar uma válvula que só tem 4 unidades, de 350? As 350 poderiam ser habilitadas? É óbvio que não. Mas quem sabe 20? Quem sabe 15? Agora 4? Dizer que
que o produtor está exportando gado vivo, que isso vai prejudicar o Estado, que isso não sei o que, questões ambientais, blá, 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 é fácil. Né? Porque eu jogo para o outro problema. Difícil é eu tomar a atitude de ir lá fazer. A gente só exporta gado vivo porque não tem mais plantas. Se tivesse mais plantas frigoríficas, nós estamos exportando era carne. Diferente do que muita gente pensava, e o presidente Esperotto, sim, formou outras lideranças. O Gedeon está voando. Isso não é por acaso. O Gedeon assumiu a Farsul num momento dificílimo, onde a gente perde um grande líder, mas um grande amigo. E isto fez com que as coisas poderiam ir tudo por água abaixo. Com o presidente Gedeon, nós não perdemos 1 milímetro do que nós tínhamos. E começamos a ter outras conquistas. E o Gedeon, ele tem uma vantagem muito grande para nós, que ele pega as coisas muito rápido. Tu explica para ele uma vez só as coisas. Mesmo coisas muito técnicas, muito específicas, ele tem uma facilidade muito grande. E isso tem facilitado muito o nosso trabalho, neste momento de dificuldade, que é um momento que a gente precisa estar unido. Enfim, ele conseguiu dar unidade para casa, ele conseguiu dar, mostrar um caminho não só político, para a área política, mas um caminho de condução da casa para nós, funcionários. Então, ele está implementando mudanças que são necessárias. Nem todas são fáceis, muitas mexem com pessoas, o que nos entristece, né? Entristece a ele, não tenha dúvida também, mas são coisas que são necessárias, o momento exige e a gente precisa andar para frente. Para andar para frente, às vezes a gente precisa fazer algumas modificações que o coração não gostaria que não fosse assim, mas a razão manda fazer e ele é um cara extremamente racional. Não tenho dúvida que será um grande presidente da Farsul. O Gedeon será um grande presidente da Farsul, pode me cobrar depois. Parabéns pela Conexão. Olha, quem acompanha o Conexão desde o início, que coisa boa ver o Conexão crescer do jeito que ele está crescendo. Cresceu muito em 18, vai crescer muito mais ainda em 19, se Deus quiser. E parabéns pelo trabalho do Conexão. Que bom, que ajuda que o Conexão dá para nós em poder comunicar bem com o produtor. Que coisa boa. E então, renova a nossa parceria para 19. E torço que 2019 a gente tenha um ano melhor do que 2018 em todos os sentidos. Ninguém mais aguenta viver de crise, né? A gente precisa ver essa página, espero que 2019 seja esse ano.